Olá, igreja, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Kevin e hoje nós vamos dar continuidade a essa série de pequenas mensagens sobre o livro de Provérbios. Como hoje é o dia 29, nós vamos falar sobre Provérbios 29. Provérbios 29 contém os últimos provérbios escritos por Salomão. Isso porque o capítulo 30 foi escrito por Agur e o capítulo 31 por Lemuel. Neste capítulo 29, Salomão continua trabalhando temas relacionados à vida do justo e do ímpio, como, por exemplo, a importância da repreensão em nossas vidas, tanto em relação ao nosso relacionamento com Deus, como nos relacionamentos entre pais e filhos e até mesmo entre empregado e empregadores. Provérbios 29 vai falar também sobre o governo do país, sobre o sistema de justiça, cuidado dos pobres e como a vida do justo e do ímpio influenciam em todos os aspectos da nossa sociedade. Mas dentre os vários ensinamentos que podemos tirar deste capítulo, o que eu escolhi compartilhar com vocês neste vídeo é o que está no versículo 25, que diz o seguinte, Provérbios 29 e 25. Quem teme ao homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. E por que esse versículo me chamou a atenção? Porque ele fala de algo bem comum nesta geração, principalmente entre os jovens, que é o medo do homem. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes você já deixou de professar a sua fé, ou deixou de falar do evangelho, ou de convidar algum amigo seu para a igreja porque você teve medo? Medo do que essa pessoa iria pensar de você, medo de ser rejeitado, medo de ser criticado ou ridicularizado. É disso que o texto está falando. Quando temos medo dos homens e do que eles irão pensar de nós, é como se nós caíssemos em uma armadilha. Ficamos aprisionados, paralisados, acabamos restringindo nossas ações e deixamos de fazer aquilo que deveria ser feito porque o desejo de aceitação e o medo da rejeição nos mantém presos. O medo do homem é algo extremamente perigoso para nós cristãos. Ele nos leva a ignorar a nossa missão nessa terra, que é a de sermos sal e luz no mundo. Ao invés de sermos pessoas que influenciam o mundo, nos deixamos influenciar por ele. O medo dos homens nos leva muitas vezes a relativizar as crenças que nós temos, diluindo as verdades da palavra de Deus e aceitando as mentiras que o mundo prega. Pois temos medo de levantar a voz e sermos rejeitados pelos amigos, pelos colegas, pelos chefes. Temos medo do mal que o homem pode nos fazer, e esse medo revela outro grande problema, que é a falta de confiança naquilo que Deus pode fazer. O texto diz, quem teme ao homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Não tenha medo de viver na dependência de Deus e de ser um embaixador do Senhor neste mundo. Não tenha medo de pregar o evangelho e de compartilhar a sua fé com seus amigos da escola, da faculdade ou do seu local de trabalho. Não tenha medo de dizer não aos convites que o mundo te faz e que contrariam a palavra de Deus. Não tenha medo de ser rejeitado pelos homens. Não viva pelo que os outros pensam de você. Não viva para a aprovação ou aplauso dos outros e não tema o que eles podem fazer com você. Lembre-se, você está seguro em Cristo. Deposite a sua confiança única e exclusivamente em Deus. Não busque refúgio no louvor e na aprovação dos outros. Busque refúgio nos braços seguros de Deus. Lembre-se do que Jesus diz em Mateus 10, 28. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Isso nos lembra que a confiança no Senhor anda de braços dados com o temor que lhe é devido. Ou seja, tema apenas a Deus e não em homens, e confie apenas em Deus e não em homens. Amém?